Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Uma ótima terça-feira para você. E o papo aqui hoje vai ser sobre suicídio. Estamos no mês de setembro, com ele surge a campanha do Setembro Amarelo, um mês de prevenção ao suicídio. Para tratar desse assunto, o Bom de Papo traz ao nosso estúdio um jovem que tentou dar fim à própria vida. Hoje, ele inspira pessoas que estão lutando para vencer a depressão. Eu tenho a alegria de apresentar para você Lucas Moraes. Lucas, Amigo, prazer. Alegria tê-lo aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Pra gente é muito especial poder levar esse tipo de conteúdo para as pessoas, porque a gente nunca sabe exatamente a batalha interior que cada pessoa que a gente tem contato está vivendo. Sobretudo quando a gente não tem contato com as pessoas na TV estão assistindo, às vezes estão vivendo um drama tão grande quanto Exatamente. que você viveu, e você pode levar luz à vida dessas pessoas. Assim eu espero. Eu quero saber o seguinte: como foi o episódio da sua tentativa de suicídio? A gente começa a falar do episódio, primeiro a gente tem que falar das coisas que levam a esse episódio, Sim. as coisas que motivam a gente a chegar nesse episódio. E eu acho que a falta do preparo do fracasso. Sim. Eu acho que não se preparar para errar é o que leva a gente a cometer o ato, a chegar neste ato. Que idade você tinha? Eu estava entrando aos 18 anos. Eu tinha estava acabado de completar fazer 18 anos. Era na primeira semana. Antes desse episódio, você já tinha considerado em algum momento a hipótese? Sim. Porque a depressão ela não é algo que acontece do dia para a noite. Essa não é uma decisão que a pessoa ela vai tomar de uma hora para outra. Vou tirar minha própria vida. Isso é algo que, ao longo dos dias, ela começa... são pensamentos pequenos que, se você não trata, se você não cuida, se você não se observa, acaba ficando cada vez maior, cada vez mais impulsivo, e aí você acaba perdendo o controle. Com que idade você começou a sentir esse pensamento suicida? Quando eu tive a minha primeira perca de trabalho, ali aos 16, 17 anos, um ano antes do episódio em si, foi quando eu comecei a sentir e a observar que tudo que eu consumia me afetava de certa forma. Então eu comecei a perceber, obviamente eu consegui fazer essa análise depois do cenário, que ali entre os 16, 17, que é onde tudo começou realmente. A depressão ela me pegou de vez e coisinhas simples como hoje eu não quero acordar, hoje eu não quero ir para a faculdade, hoje eu não quero fazer isso, são alimentos para a depressão. Essas pequenas coisinhas que você deixa de fazer que acaba alimentando a depressão no final das contas. Sim. E como foi o dia? Você acordou naquele dia, como foi? Vamos pegar esse passo a passo. O dia, na época, os meus pais trabalhavam, eu ainda morava com os meus pais, e eu planejei uma semana antes. Eu sabia o dia que eles não estariam em casa, eu sabia o dia que menos parentes possível estariam em casa, porque naquele momento ali eu queria causar o menor impacto possível. Na minha cabeça eu já estava atrapalhando a vida de todo mundo ali, então eu falei, não, beleza, eu quero esperar todo mundo sair, que na hora que eles chegarem já aconteceu. Então eu esperei tudo isso acontecer, mais ou menos umas 2 semanas antes eu falei com a minha mãe que eu estava passando mal, então ela comprou alguns medicamentos, eu também fui pegando dentro da casa uns medicamentos e acabou que eu fui juntando um remédio junto com outro remédio, acabei fazendo um coquetel e ingerindo. Mas foi que horário isso? E isso foi logo de manhã. Logo de manhã? Então você já acordou com essa Eu já acordei, na verdade eu não acordei porque eu não dormia, as 2 noites anteriores eu não tinha conseguido dormir, porque você fica preso num loop de um sufoco, você fica se sufocando naquele momento. Porque por mais que você tente ser sensato, o óbvio parece que não existe na nossa cabeça naquele momento, sabe? Então, 2 dias sem dormir, na manhã seguinte eu falei, não dá, não tem mais saída, tem que ser agora. Sim, foi que horas da manhã? Foi ali por volta de 8h30, 9 horas da manhã, que foi logo quando a minha mãe acabou de sair para ir para o trabalho. Você, nesse momento que você se despediu, você teve a oportunidade de se despedir da sua mãe, do seu pai? Não, porque por rotina, como eu tinha perdido o emprego, por rotina eu ficava dormindo até umas 10, 11 horas da manhã. Sim. Então já era notório deles eu não estar acordado neste momento. Mas você não considerou em nenhum momento assim fazer uma despedida oficial sua assim deles? Eu tinha programado um e-mail que eu mandaria para algumas pessoas, deixei até programado, mas não seriam para os meus pais, sabe? Naquele momento ali, eu não acho que qualquer coisa que eu falasse para eles, porque na minha cabeça eu realmente estava atrapalhando a vida deles. Então eu queria sair sem causar o menor dano possível a eles. Sim. Então eu não tinha preparado nada para eles em específico. Eu expliquei para outras pessoas via e-mail que eu programei, falando assim, explica para eles. Vamos entender, a pessoa de casa entender. Você escreveu um e-mail
E ele estava programado para ser disparado. Isso aí. Há quanto tempo depois No final do dia. No final do dia. Então você tentou o suicídio às 8h30 da manhã. E às 18 horas estava ali. Às 18 horas as pessoas receberiam essa mensagem. Essa mensagem. Provavelmente você já teria sido sepultado, né? Provavelmente a minha ideia ali era já estar com tudo certo para na hora do desespero, quem recebeu isso, dar o amparo às pessoas que eu sei que iriam amparar minha família de modo geral. Acho que eu não mandei para nenhum familiar, foi mais para amigos mesmo. Então você ingeriu um coquetel de remédios, você juntou vários remédios? Vários remédios dentro da casa, fui pegando tudo que tinha, sem ler bula nem nada, eu fui colocando cada vez mais, alguns eu amassava, colocava, amassava, colocava. E assim, eu falo que a sorte daquela situação, alguns medicamentos não reagiam tão bem com outros e isso acabava levando a certas reações e eu não encontrei nenhum veneno dentro de casa. Nada, porque quando eu comecei a pensar, e é até um assunto que a gente vai abordar mais à frente, a questão de receitas para esse coquetel. Então, assim, lá, quando eu comecei a pesquisar isso, eu via lá que dava para fazer com veneno de rato, veneno de barata, e naquele momento, talvez no frenesi da situação, eu não encontrei nada além dos remédios. Aí você tomou esses remédios e o que aconteceu? Eu me lembro, o que eu me lembro exatamente é no terminar de preparar o coquetel, ingerir o coquetel e começar a perder os controles motoros, sabe? Eu caí, nisso que eu caí para trás, eu começava a olhar para minha mão assim, e eu começava a ter cada vez menos força, com menos força, até que eu apaguei de vez. Aí eu acordo horas depois no hospital, eu não tive tempo de programar o e-mail para ele não disparar, então o e-mail acaba disparando para os meus amigos acabam ligando para os meus pais, que até então quem tinha me socorrido são os parentes próximos. E eles não queriam, os meus parentes, por ser todo mundo de interior assim, eles não queriam alertar meus pais no trabalho, queriam esperar para falar assim, olha, aconteceu isso, mas ele está bem. Então acabou que o e-mail disparou, os meus amigos ligaram para os meus pais e começou toda a confusão, sabe? Sim. Quem te socorreu no primeiro momento? No primeiro momento foi uma vizinha, que ela não é parente nem nada, mas foi uma vizinha porque entre toda a reação acontecer, que era ali entre 9 horas da manhã e até umas 11 horas da manhã, que foi mais ou menos o horário do resgate, que é quando o meu irmão, que hoje somos 10 anos de diferença, é quando ele chega da escola. Foi no momento que ele chegou da escola, me viu vomitando ali, tendo crise de epilepsia, que ele chamou a vizinha e ela veio fazer esse resgate. E dali vocês foram para onde? Ali, eu não lembro exatamente o nome do hospital. Sim, eles te levaram para o hospital. Mas chamaram o SAMU, fizeram todo aquele primeiro momento. Depois de quanto tempo você voltou à consciência? Cara, porque é difícil falar a consciência em si, sabe? Porque eu fiquei em choque, um estado de choque emocional, uns 3 meses. 3 meses. E assim, foi o tempo de recuperação daquele ato. Então, eu te falar que eu recuperei a consciência em 2 dias, ok, eu voltei a enxergar e conversar. Mas o estado de choque, o estado de alerta daquela situação, ele durou 3 meses. E na medida em que você recobrava a consciência, qual era o julgamento que você fazia sobre si mesmo por ter tentado o suicídio? No primeiro momento, a gente começa a ter uma percepção de que a gente não tem controle nem da própria vida. Nesse momento que você começa a entender que o seu papel talvez seja outro, talvez você não esteja realmente fazendo um papel errado, talvez as coisas sejam talvez de uma outra forma, como que não te apresentaram ainda. Então, é nesse momento, pós o ato, quando você começa a recuperar a consciência, claro, tem um curto período ali, que para algumas pessoas é maior que para as outras, que ela fica ainda se sentindo pior, porque ela não conseguiu tirar a própria vida, entendeu? E isso acaba gerando na pessoa uma frustração maior, isso requer um trabalho maior, requer uma psicologia maior. No meu caso, essa recuperação, entre entender que, talvez não seja isso. Ela foi um pouco mais rápida do que geralmente é. Mas existem vários casos, vários modos de se recuperar, sabe? Sim, você, então, nesse período, você recobra, começa a perceber que a sua vida poderia ter um outro sentido. E você buscou, você falou que o gatilho para esse sentimento suicida, ele nasceu com a frustração da frustração, a depressão, o suicídio. Exatamente. Você fez o caminho de volta, ou seja, da tentativa de suicídio para buscar conhecer e tratar essa depressão? Isso, exatamente. Eu fui entender que eu estava com depressão há pouco tempo atrás.
Porque entre o acidente, entre tratar, entre tudo mais, a gente não tem acesso a essas informações, a gente não entende o que está acontecendo. E eu fui descobrir que a depressão, ela acaba sendo muito maior do que quando a gente pensa. Às vezes, a gente conhece muitas pessoas que têm uma depressão, que alimentam ela durante o dia, que nem sabe que tem. A pessoa está aqui conversando normal, mas para ela acordar foi uma dificuldade. Sair da cama foi algo terrível. Aí, às vezes, você pensa assim, a pessoa vai para o emprego reclamando, vai para a escola chorando, reclamando, na hora do almoço está triste com aquilo que está ali. Às vezes, a pressão social é tanta que faz aquela pessoa entender que aquele contexto que ela está inserido é errado. E isso gera na cabeça dela uma frustração, que ao longo do tempo vai alimentando e vai se tornando uma depressão cada vez maior. A gente fala que o mais importante de qualquer carreira é a saúde mental. É você cuidar e você estar bem com a sua saúde mental. Você buscou tratamento para depressão? Claro, a depressão, como ela é um distúrbio mental. Ela tem tratamento, ela requer remédios, ela requer cuidados. Então, o recomendado são 6 meses, mas com 3 meses eu consegui voltar no psicólogo e pedir ele uma liberação. 3 meses que eu digo assim, 3 meses depois que eu iniciei o tratamento com remédio. Porque todo o processo aí, ele dura quase 1 ano e meio, sabe? Entre o acidente, entre eu começar a tomar o remédio e eu parar. Então, foram 3 meses de medicação direta por conta da depressão. Mas o recomendado ali são 6 meses a 1 ano, sabe? Porque a depressão, você não vence ela. É como o alcoolismo, é como qualquer outro tipo de dependência. Todos os dias é uma batalha. Todos os dias você tem que se recordar e falar, eu acordei porque eu sou eu acordei porque eu posso, eu acordei porque eu tenho que acordar. E eu vou vencer esse dia. E você tem que fazer essa reflexão todos os dias. Sim. Mas é incrível que quando você começa a fazer essa reflexão, as coisas simples do dia, ela começa a ter outro sentido para você, sabe? A gente vai terminar esse bloco, a gente está estourando o tempo, mas eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e desse um recado já para a pessoa que está nos assistindo, que existe vida depois da depressão. Com certeza. Você pode estar se sentindo mal, você pode estar se sentindo sozinho, você pode estar achando que tudo que está acontecendo ao seu redor esteja errado, mas talvez tudo isso que você está sentindo é apenas uma pressão da sociedade ao seu redor. Existe um mundo muito maior que eu, que está atrás da porta do seu quarto. Existe um mundo muito maior disso que talvez esteja na palma da sua mão, que você acha que tudo que está acontecendo ali. Então, se abra para o mundo, se abra para as pessoas e não tenha vergonha de chegar para o seu pai ou para a sua mãe e falar, mãe, eu não estou me sentindo bem. Eu estou acordando mal, eu estou acordando triste, porque eu tenho certeza que o apoio da família ele é fundamental nesse momento. Eu vou pedir para a nossa equipe uma salva de palmas aqui para o Lucas, que foi altamente inspirador. Obrigado. Esse seu depoimento. E você vai ficar com a gente, porque no próximo bloco ele vai revelar para você como ele venceu essa depressão. Ele usou um elemento cultural para vencer o desafio da depressão e se livrar dos pensamentos suicidas. Você vai ficar sabendo logo mais, depois desse rápido intervalo. Com o cartãozão Medcar, você e sua família têm acesso a serviços de saúde em clínicas modernas com alto padrão de qualidade e atendimento. Você pode fazer consultas, exames laboratoriais, raio-x e até comprar medicamentos. Sabia que você também pode ter um plano odontológico completo e um seguro de acidentes pessoais? Tudo isso com um precinho campeão e por uma pequena mensalidade por mês. Ah, e o melhor, com cartãozão tamanho família, você pode incluir diversos dependentes. Acesse agora cartãozão.com.br ou ligue para 3225-4700 e conheça o Medcar, cheio de vantagens e benefícios para você e a sua família. Estamos de volta com o Bom de Papo. Hoje a gente está conversando com o Lucas Moraes e a gente vai dar prosseguimento ao assunto que a gente começou no primeiro bloco, que é a questão da tentativa de suicídio dele, da estratégia que ele utilizou para vencer a depressão e vencer os pensamentos suicidas, tá certo? Ele vai dar uma dica muito poderosa para você daqui a pouquinho, só que antes eu preciso servir para ele um café cafuso aqui para manter ele acordado, manter ele desperto e manter ele alegre, né? O café tem esse poder de trazer essa energia boa para as pessoas. Aqui, Lucas. Valeu. Maravilha. Pô, o cara nem espera. Então, sou muito fã de café, bicho.
Já conhece o Café Cafuso Extra Forte? Sim. Esse aqui é para quem gosta. Para quem gosta mesmo de um café encorpado, e vou deixar de presente para você, Obrigado, cara. Ficar sempre feliz e ligado. Você que não conhece o Café Cafuso Extra Forte, você pode procurar no supermercado próximo à sua casa, tá bom? Ele já está disponível lá e você vai acabar descobrindo qual é o sabor que a gente prova aqui durante o programa. Eu vou te convidar para um quadro, que é o Papo de Rua, e você vai ver uma intervenção que a gente fez nas ruas. A gente levou um jovem para simular um suicídio na Ponte da Passagem. Vamos ver como as pessoas reagiram ao pedido dele. Papo de Rua! Olá, eu sou Fábio Flores e hoje eu venho às ruas para fazer mais um teste social. Como a população reage a uma pessoa que está prestes a cometer o suicídio? Esse vai ser o papel de Diego. Ele vai se colocar no lugar dessa pessoa desesperada. Ele está com uma carta para que as pessoas possam entregar para um familiar, porque ele vai se jogar da ponte. E esse aqui é Carlos. Qual é a função do Carlos? Ele vai comprar a dor do Diego e vai colocar lenha na fogueira. Como será que as pessoas vão reagir, hein? Não sei, vamos ver. Vamos ver agora. Mais um teste social do Bom de Papo. Boa tarde, amigo. Você pode fazer um favor para mim? Só entregar essa correspondência para minha família. Fica aqui muito próximo. Só entrega isso para mim. Faz isso não, mano. Irmão, hoje é meu último dia de vida Não, mesmo. meu, faz Por isso não. favor, faz Não. isso por mim. Não, não faz isso não. Pô, Cara, não, só meu. isso mesmo. Não, Eu tenho que dar um final na minha vida porque faz isso não. eu tô passando uma situação muito difícil. Rapaz, Por favor. todo mundo tá, cara. Eu também tô. Por favor, irmão. Só isso. não, É aqui bem próximo, Marechal Campos. Não. Por favor. É aqui bem próximo, irmão. Faz isso não, rapaz. Acabei de separar agora também, rapaz. Nem Você por não isso, entende- eu tô, você não tô entende minha desempregado. situação. Eu acabei de separar agora, tô desempregado, tenho 2 filhos, cara. Então eu vou me jogar junto com você. Estou endividado, cara. endividado. E eu também, eu tenho aluguel. Quero te dizer o seguinte, morei com uma pessoa 8 anos, eu tenho um filho com ela, tem 7 anos eles, presta bem atenção. Sabe que eu peguei em casa meu melhor amigo, presta bem atenção, cara. Sim, na, irmão, na, mas na hora, isso não é da mesma forma. Não, sim, Você eu te não é amor, entendo. não é amor. O que você Irmão, sentiu presta não é bem da mesma atenção. forma. Me deu raiva, meu amigo, quando eu lembrei. Então, é a mesma quando coisa. eu lembrei que existe Deus para fazer tudo e justiça, eu parei com isso. Ela perdeu aquilo bom, cara. Você é um cara. Você é um cara bom, pô. Você é um cara honesto, dá pra ver, velho. Você é batalhador. Vou me suicidar. Mas não faz isso não, pá. Mulher alguma merece nosso sangue, meu amigo. Você tem muita coisa boa pela frente, meu amigo. Você tem muita coisa pela frente. Mostra pra ela que você arruma outra melhor que ela ainda, que vai te dar valor. Para com isso, meu amigo. Se ela errou hoje, amanhã ela vai sofrer o dobro. E quem vai procurar vai ser você. Ela vai te procurar. E vai ser um dia que você vai falar assim: você errou, mas não você como você não. Vou te ajudar. Pra você ter sentido da coisa, como é que é. Entendeu? Mostra pra ela que você é capaz, que você é diferente, amigo. Não faz o mesmo erro que ela, não. Não adianta. Deixa eu te falar uma coisa. Entendeu? Na verdade, ele não está passando esse problema. Deixa eu te explicar o que é. A gente é da produção do programa Bom de Papo. Não entendi. Deixa eu te explicar. Esse mês de setembro é o mês de prevenção ao suicídio. Não, mas aí Então, o que a gente está fazendo? A gente está trazendo para as ruas uma pessoa que está simulando um drama problema. para testar a solidariedade. Muitas pessoas passaram aqui e não deram a menor atenção para ele. Se fosse um caso de verdade, ele já estava boiando lá. Mas você parou e deu atenção para ele. Então eu quero te parabenizar por esse gesto. Como vocês puderam perceber, as pessoas foram extremamente solidárias. Mas você não precisa esperar uma pessoa chegar a esse extremo limite. Você pode prestar atenção nos microsinais que um suicida oferece todos os dias. Tenho cartões da casa, no crédito aqui vou passar. Minhas contas vou organizar, é muito fácil olhar pra cá. Com ele eu posso tudo, pra alegria do meu bolso. Supermercado, farmácia ou posto, nunca fico no sufoco. Eu ainda não falei, mas vocês vão adorar. Até 50 dias pra pagar e ainda dinheiro pra sacar. Faça já o seu. Cartões da Casa, um jeito fácil de realizar. Tá aí, muitas pessoas demonstrando solidariedade e zelo para com a vida. A gente parabeniza cada pessoa que teve esse gesto. De verdade. Tá certo? Lucas,
A gente no primeiro bloco falou sobre o seu episódio de suicídio, sobre a sua depressão, e você falou sobre o tratamento psicológico e psiquiátrico que você fez para vencer a depressão. Isso aí. Mas, além disso tudo, ainda teve um envolvimento cultural. Como a cultura te ajudou a vencer esse desafio? A cultura pop, que a gente chama, que é quando eu conheci de fato os quadrinhos, os super-heróis, os videogames, que aí foi quando o meu processo de superação se tornou muito mais simples, muito mais leve e muito mais gostoso, porque eu tinha super-homens, o super-homem enfrentando problemas e superando, e isso me motivava de certa forma. Os meus amigos, os mais próximos, os que receberam o e-mail, eles viram essa necessidade de quando eu estava em tratamento, porque assim, enquanto eu estava em tratamento, eu me excluí um pouquinho, eu não tentava sair, eu ficava muito dentro de casa, então eles trouxeram videogames e essas aventuras virtuais, esse trabalho com quadrinhos, com super-heróis, com videogames, isso deu em mim uma força, isso deu em mim uma garra. Que eu comecei a entender qual que era o meu superpoder. O meu superpoder é de superar todos os dias, um dia após o outro. Então, quando a gente começa a usar o lúdico, a imaginação, a cultura, a arte, para falar de vida, para falar de amor, isso acaba acontecendo de forma natural. E o meu gatilho foi esse, foi os quadrinhos, foram os videogames, foi o cinema, de modo geral. O que os heróis te ensinaram? O herói me ensinou que não importa o vilão, não importa o desafio, não importa qual seja a dificuldade, passa. E eu acho que isso serve para tudo na nossa vida. Tudo vai passar em uma hora, tudo vai passar em algum momento, tudo vai passar. Às vezes você vai ter uma queda, às vezes você vai ter um inimigo que é muito forte, mas quando você encontra um inimigo que é muito forte, você não está sozinho, você tem pessoas para te ajudar, você tem outros recursos além de você. E entender isso, e através dos quadrinhos, dos super-heróis, eu entendi isso, sabe? Você tem lá a Liga da Justiça que se junta para enfrentar novos vilões, você tem os Vingadores, que agora está no cinema, que se juntam para enfrentar novos vilões. E eu acho que dentro da gente, a gente tem esses heróis. A gente tem a motivação, a gente tem a esperança, a gente tem a força de vontade. E quando a gente tem um desafio, junta esses heróis, cria a nossa própria liga de superação e a gente vai vencendo cada barreira do dia. E eu acho que quando eu consegui fazer esse paralelo dentro de mim, mudou completamente o meu dia, mudou a forma como eu enxergo o mundo hoje. Você falou uma coisa muito interessante, que é essa história de tudo vai passar. Tudo vai passar. Na cabeça da pessoa que está vivendo a depressão... Não passa. A pessoa acha que tudo é definitivo. É definitivo. É 8,800. Isso aí. E aí me remete a uma frase muito interessante que o Chico Xavier tinha estampado no teto do quarto dele. Que ele queria que todo dia que ele acordasse, ele olhasse para o teto e aquela frase lembrasse ele. E a frase era a seguinte, estava escrito no teto dele bem assim: isso também vai passar. Era a frase que ele deixava no teto. Isso também vai passar. Genial. Porque ele queria lembrar que o momento, por mais feliz que fosse, ele não ia ser para sempre. Viva ao máximo a felicidade daquele instante. Viva como você puder aquele instante, mas tenha consciência que ele não será para sempre. Assim como no dia que ele acordava mal e olhava lá escrito, isso também vai passar, ele estava mal, estava sentindo o peso das dores da vida, do mundo, essa coisa toda, isso também vai passar. Então, essa é uma consciência muito importante para você desenvolver. Nada é definitivo, não é 8,800. Isso também vai passar. Seja lá o que for que você está vivendo, isso também vai passar. Você, nessa sua jornada que você falou que a cultura pop, ela te trouxe essa força para superar, você acabou criando um site, não é? Isso aí, é um projeto que eu tenho em parceria com um desses meus amigos, o William Weber, que é o Geek Guia. Que no início, a minha ideia... Por que é geek? O geek é a repaginada no nerd, sabe? A palavra nerd, o termo nerd. Então, o Geek Guia no início era para ser realmente um guia para o geek, para a pessoa que está começando na cultura pop, está começando nesse universo. E no início do site mesmo, eu comecei a falar assim, bom, quando eu tentei tirar a minha própria vida, o que não faltou na internet foi como eu faço isso. E eu acho que isso é a parte mais importante da nossa conversa, é ter abertura para falar de suicídio, ter abertura para falar de depressão, porque tratar isso como trivialidade, como algo que acontece às vezes, é o maior erro da nossa sociedade. Porque isso é muito comum, isso acontece todos os dias. Então, na internet, existem pessoas muito mal intencionadas. Então, na hora que eu fui procurar como tirar a minha própria vida, eu encontrei várias formas. Então, eu falei assim, pera, eu vou num caminho contrário disso, eu vou escrever como que a pessoa não vai fazer isso.
Então eu comecei a relatar no próprio site e contar a minha forma, como que eu superei, como que os heróis me ajudaram a superar isso. E aí o site começou a bombar, as pessoas começaram a mandar depoimentos. É interessante esse senso de coletividade que a pessoa precisa ter e que graças à internet também é possível existir. A pessoa fala assim, cara, o seu texto salvou meu dia hoje. Qual vai ser o próximo de amanhã? Isso acaba gerando uma certa necessidade da gente estar sempre junto, da gente estar sempre conversando. Que interessante. Você falou sobre o seu site, como ele inspirou e como as pessoas te deram retorno a respeito de como você salvou o dia delas. Eu imagino que quem está assistindo esse programa vai mandar mensagem para você, já falando que você salvou a vida, não só o dia, sabe? Você está dando depoimentos extremamente ricos. Eu queria pegar um outro tema aqui que eu acho relevante a gente tocar, que é a relação com o familiar. Como é que ficou a sua relação com a sua família nos momentos próximos ao suicídio e posteriores? Ou seja, a mãe, o pai que está assistindo a gente agora, o filho que pensa em tirar a própria vida, ele deixa sinais? Deixa. Todos os dias ele deixa. O problema é que se o pai trabalhou o dia inteiro, chegou em casa, abriu o WhatsApp, a mãe trabalhou o dia inteiro, chegou em casa e foi fazer comida, e às vezes a sensação que a gente tem é de que está incomodando. Então, o primeiro sinal é se afastar. O primeiro sinal é perder contato, o primeiro sinal é não se importar com coisas do dia a dia, com as relações familiares mesmo. Então, às vezes, não é culpa do pai, não é culpa da mãe, quero deixar isso bem explícito mesmo, sabe? O pai, ele às vezes ele se sente culpado, poxa, eu deveria ter visto. Tudo bem, você deveria ter observado mais seu filho, mas não é culpa sua. Você poderia ter participado desse processo de outra forma. Então, observar o seu filho é muito importante, mas mais do que observar é conversar. É chegar para ele, mostrar para ele que ele tem uma abertura. Porque com certeza ele tem um amigo que ele é aberto. Então, ele pode ser isso com o próprio pai, ele pode ser isso com a mãe. Então, é mostrar para o filho e falar assim, meu filho, vamos conversar nós dois? E é interessante você como pai, você como mãe, mostrar fraqueza para o seu filho. Que quando você é filho, você enxerga o seu pai e sua mãe como dois seres onipotentes, como dois seres sem falhas. Então, quando uma pessoa que você achava até então que era perfeita, que não tinha falha, chega para você e fala, então, hoje foi muito difícil no meu trabalho, sabia? Eu me senti triste por conta disso. Ou você como pai, que tem essa figura masculina, chegar para o filho e falar, filho, eu estou sentindo triste hoje, vamos conversar, posso conversar com você, que você é a melhor coisa da minha vida, você é meu filho. E isso você cria na pessoa que está ali, peraí, se meu pai está falando isso, eu posso falar do meu pai, que é que eu estou sentindo. Humaniza, né? Humaniza, é você realmente humanizar essas relações, deixá-las... E isso vai acontecendo conforme o dia for passando, você não precisa forçar isso, mas ter atenção aos filhos é fundamental. Sim. E depois do episódio, Lucas, onde os pais erram quando eles lidam com um filho que tentou o suicídio? Acho que é um instinto, sabe, tanto de pai quanto de mãe, a superproteção. E talvez a superproteção excessiva se torne um novo problema na vida daquela pessoa. Eu passei por um episódio de esconderem todas as facas de dentro de casa, colocarem bolhas ao redor de todas as quinas. São situações assim que você acaba se sentindo incomodado, porque é mais uma vez aquilo, eu estou dando trabalho a outra pessoa. Então, e de alguma forma está te lembrando novamente do episódio, né? Exatamente. Então, é isso, é não conversar sobre o tema, é não falar sobre o tema, gera vários probleminhas pequenos que lá na frente se tornam maiores. Então, o pai, nesse momento, ajuda tanto para o filho quanto para o pai. É o pai e a mãe acompanhar as sessões do filho, é o pai estar presente naqueles momentos e fazer tudo isso acontecer de forma conjunta. Porque isso acaba tirando da cabeça do próprio pai e da própria mãe os mitos que foram construídos, sabe? Que mensagem final que você pode deixar para esse jovem que está te assistindo e que nesse momento ainda está pensando em tirar a própria vida? Você, independente do que digam, independente do que você mesmo pensa, é capaz. Você pode e você é incrível. Reúna dentro de você todos esses super-heróis que eu citei aqui. A esperança, a força de vontade, o acreditar em si mesmo. E acredite em você. Se ninguém acreditar em você, acredite em mim que eu acredito em você. Cara, você deu hoje uma aula de inspiração para muita gente. Eu tenho certeza que você vai ajudar a salvar muitas vidas com o seu depoimento. Parabéns. Eu desejo que você continue sendo esse cara competente, criativo e que surpreende o mundo do geek, mas mais que isso, o mundo do audiovisual. Muito obrigado. Esse aqui é um dos maiores profissionais de audiovisual do estado do Espírito Santo. Tenho certeza disso. Valeu.
Eu aguardo você amanhã numa nova edição do Bom de Papo. Um forte abraço e até a sua vitória. O papo terminou e você se divertiu. Um programa de verdade pra você que é nota 1000. Entrevista pegadinha, tá na rua e é legal. Um programa de verdade com humor e alto astral. É Bom de Papo, Bom de Papo. Entrevistas alto astral. É Bom de Papo, Bom de Papo.